gente voltar a jogar certos jogos que arriscam a nossa vida para poder voltar da onde viemos, do nosso mundo real. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos nessa aventura e arriscarmos nossa vida, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Alice in Borderland lançou, sim, finalmente na Netflix, dia 22 de dezembro de 2022. Sim, gente, finalmente eu estava esperando por 2 anos essa continuação e eu acho que vocês também estavam. No trailer, ele já estava nos dando uma ideia de como seria as novas dificuldades de Arisu para poder voltar ao seu mundo real. E um detalhe muito pequenininho é que no trailer, sim, já estava dizendo que seria a última temporada, mas eu já vou chegar nesse detalhe. Terminou a primeira temporada, gente, com o Arisu e a outra menina, sim, perdão, eu esqueci o nome dela, peço mil desculpas por isso, em que eles haviam enfrentado várias dificuldades, vários níveis de jogos, vários jogos complicados até voltarem para a cidade. Porém, alguma coisa estava diferente, já que eles haviam zerado aquela primeira fase do jogo. Não é um spoiler, quem já assistiu sabe. Eles haviam zerado, conseguido todas as cartas, e agora alguma coisa seria diferente. Quando eles chegaram naquele ambiente, eles começaram a ser atacados por um inimigo invisível. Gente, a primeira temporada acabou desse jeito. A Natalie não acabou, sim, acabou. Eu me lembro dessa parte porque era uma das únicas partes que eu gravei muito dessa série, além, é claro, do momento que ele perde os amigos. Então a gente tem essa questão de que ela finalizou neste momento. 2 anos depois de uma longa espera, nós recebemos novamente aquela questão de que eu estava muito esperando, a continuação dessa série. Tudo indicava que a segunda e última temporada seria aquele marco esplêndido e histórico, simplesmente por causa do quê? É claro, por causa do trailer, gente. Eu acho que o trailer foi muito bem trabalhado. Sim, ele nos dava uma ideia muito bacana, incrível, máximo, eu acho que era essa a palavra, ou melhor, maravilhoso, de como seria essa segunda temporada. Porém, é claro de que na Comic Con que teve em São Paulo, eles também divulgaram a segunda temporada, o trailer da segunda temporada. Então, tudo estava para vir, um final esplêndido e maravilhoso. Porém, eu tenho que admitir, não foi exatamente isso que eu vi. Calma, calma, não comecem a me xingar, não comecem a colocar um monte de comentários aqui me xingando. Não, gente, realmente a segunda temporada de Alice in Borderland deu muitas reviravoltas, várias revelações, porém deixou a desejar. Eu vou ser sincera, no meu ponto de vista, eu acho que a Netflix deveria pelo menos ter dividido a segunda temporada em 2 partes. Mas aí teria a terceira temporada. Tecnicamente não, porque se nós formos ver, Sabrina é meio que dividida em partes em vez de que existir uma longa temporada. Uma ideia mais ou menos isso. Então eu acho que o melhor seria eles terem dividido em 2 partes essa segunda temporada do que ter feito o que foi feito nela. A Natalie, do que você tá falando? É bem simples, gente. Eu acho que essa segunda temporada deixou a desejar em que sentido? Na parte dos jogos. Gente, foi emocionante a primeira temporada. Aquela tensão que a gente vivia com o Arisu. Meu Deus, será que ele vai sair vivo? Será que ele vai conseguir finalizar esse jogo ou não? E eu acho que nessa segunda temporada não foi entregue isso. Foi entregue, sim, jogos que deu tensão, mas que parece que não teve tanto sangue, no meu ponto de vista, que a primeira temporada entregou, tá, gente? Ela teve sangue, ela teve aquela matança, aquele troço que dava muito pra gente em vários momentos, porém, mas eu acho que não tão emocionante como a primeira temporada. Por quê? Pelos simples fatos dos jogos, eu
acho que, como eles quiseram finalizar a obra nessa segunda temporada para não ficar algo muito extenso, eles correram demais com esses episódios dos jogos. Então, assim, ficou, digamos, acho que o primeiro jogo em que eles vão jogar contra o Rei de Paus, porque o Rei de Paus, a gente já entendeu que jogos de paus são sempre em grupo, são sempre em equipe, então foi uma coisa assim meio que extensa, foi, acho que se não me engano, 3 ou 4 episódios. Enquanto em outros episódios era tipo, vamos resolver tudo na rapidez, vamos fazer com que eles se matem logo, vamos fazer com que eles descubram quem é o rei, quem é o valete, quem é a dama, o mais rápido possível. Entende, gente? Então eu acho que nessa parte da Alice in Borderland faltou muito, penou bastante. Fora o fato de que, em muitos momentos, eles acabaram metendo muito eixo de linguiça, tá? Desculpa, como eu disse, o que me encantou nessa primeira temporada de Alice in Borderland é o fato de que era nos entregue ação, ação, matança, matança, ação, ação, matança, matança. Era isso. Eu acho que em Alice in Borderland, o que corresponde a essa série é isso, no meu ponto de vista, gente. Eu não li o mangá, eu não sei como que é o mangá, entende? Mas pra mim, a primeira temporada entregou isso, então eu tinha uma base sobre Alice desse jeito. Aí a gente vai pra segunda temporada e não é isso que é entregue pra nós. Sim, ainda tem ação, matança e ação, matança, mas tem cliente de linguiça de, ai meu Deus, toda aquela questão de renovação dos personagens, de relembrarem da vida deles, aquela questão de autoconhecimento, ok, tem que ter, toda a série tem que ter isso, toda aquela questão do nosso protagonista tem que ter essa questão, porém, eu acho que foi demais, entende? Tudo bem aquela questão, principalmente, que o Arisu começou a enfrentar com o fato da perda dos amigos dele ou da outra protagonista, como eu disse, eu esqueci o nome dela, eu sou péssima para gravar todos os nomes, de relembrar a vida passada. Será que vale a pena sair desse mundo e voltar para aquele mundo que era tão horrível com eles? Então, isso que eu acho que eles colocaram demais e ficou um pouco de lado a questão dos jogos, fazendo com que os jogos acabassem sendo corridos demais. Então, eu acho que isso que acabou atrapalhando um pouco a questão, na minha opinião, me decepcionando nesse sentido. Se eles queriam trabalhar o fato do personagem, relembrar a questão da vida dele, se vale a pena realmente voltar pro mundo da onde eles vieram, eles deveriam ter dividido em duas partes. Sou dessa opinião. Gente, porque ficou muito chato mesmo essa parte dos jogos. Uma parte muito corrida e daí você vendo eles destruírem cada rei, cada valete, cada dama, que agora, como eu disse, seriam somente os reis, valetes e damas que eles iriam enfrentar. Eu não teria mais cartas, no caso, 7 de paus, 8 de ouros. Você entende isso pelo modo como eles vêm e também pelo modo como eles vão trabalhar. Assim, um pequeno spoiler, a questão que a partir de agora o tabuleiro seria a cidade inteira. Então, cada ponto pertencia a algum rei, a algum valete, a alguma dama. Entende? Então, só pra vocês terem uma ideia dessa parte. Eu acho que fora isso, todo o resto ficou bacana. As escolhas dos jogos, em certos momentos, eu acho que foi um tanto furado demais e forçado demais. Como uma ideia é a parte da balança da justiça, que é contra, eu acho que o rei de espadas, tá? Que é o loirinho que vai fazer essa batalha, em que, como minha mãe disse, é um tanto questionável o modo como eles seriam mortos, que era por ácido sulfúrico, acho que era isso, tá? Perdão se não era ácido sulfúrico, é um outro tipo de ácido, em que o barril onde ele se encontrava não era bem exatamente vidro. Tinha algumas coisas que eram questionáveis, mas são detalhes que devemos deixar passar. Um outro ponto que eu achei questionável também, e minha mãe também achou, é o modo como eles explicavam as regras. Eu acho que tanto já na primeira temporada quanto na segunda era um tanto confusa demais as regras que eles davam para os jogos. Porém, a primeira, em alguns momentos, você meio que captava como era a ideia. Um exemplo básico é a parte de quando o Arisu perde os amigos, que é a questão do lobo mau. Você demora a entender, porque a explicação é um tanto ruim, eu vou ser sincera, mas quando você começa a acompanhar melhor a questão dessa brincadeira, desse jogo, você entende o que
que aconteceria. Mas existiam momentos em que você não entendia. E eu acho que essa segunda temporada teve falha nesse sentido também. O fato de que ficou um pouco em haver, um pouco falho para certas pessoas, ou melhor, algumas pessoas meio que devagar, melhor a gente dizer que sim, eu não vou negar, não sou uma pessoa mas para poder pegar melhor essa parte, os leigos, Nathalie se chama de leigos, sim, os leigos para entender, eu acho que sim, ficou falho nessa parte, deveriam ter pensado melhor o modo como iriam explicar as regras de cada jogo. Correção, não é o Rei de Espadas que o loirinho jogou, gente, tá? Era um outro, eu acho que era o Rei de Copas, ou o Valete, tá? Era alguma coisa assim, era um Valete, porque o Rei de Espada era uma das fases mais complicadas. É aí que eu quero chegar com vocês também. A fase do Rei de Espadas é um tanto questionável, eu vou ser bem sincera. Por quê? Não existe um objetivo o Rei de Espadas. O único objetivo é você ficar vivo. Mas como? O cara é literalmente invisível e o inimigo invisível atirando de todos os modos possíveis. Não existe uma regra para se jogar com o Rei de Espadas. Então isso também ficou um tanto questionável nessa parte do jogo, nessa parte da série. Tirando essas partes, sim, eu fui muito chata. Nossa, Nathalie, você praticamente detestou a segunda temporada? Não, gente, não detestei. Eu literalmente adorei, mas sim, algumas coisas me decepcionaram. Porém, vamos à parte que eu acho que muita gente tá interessada. Tem uma solução se termina na segunda temporada? O que exatamente é esse mundo dos jogos? Gente, tem. Isso é bem interessante. Eu acho que no meu ponto de vista, a explicação que deu foi muito legal. Muito além, eu acho que daquelas coisas meio que a gente normalmente acha. É um mundo tal, é um mundo tal. Eu não vou dizer. Por favor, vocês não digam também. Porque eu acho muita sacanagem quando você vai comentar aqui embaixo e já dá aquele spoiler e a pessoa não assistiu. Eu tô tentando dar o menos possível de spoiler. Mas sim, vai ter uma explicação, vai explicar melhor o que é esse mundo dos jogos. Principalmente a Mina fala pro Arisu que ele deveria terminar os jogos para poder entender. Quando ele terminasse os jogos, ele entenderia o que seria esse mundo. E eu acho que até o próprio nome, na verdade, depois de que eu terminei de assistir a série, ele já dava uma ideia de o que exatamente é os jogos. Uma dica para vocês, é isso. Eu acho que o final, principalmente o último episódio, foi muito emocionante, porque a última batalha que o Arisu e a Mina tem é contra a Dama de Copas, que é a Mina. Então ela é a única que sobrou dessa questão de todos esse mundo dos jogos. Então é bem interessante, porque, spoiler, pequeno spoiler, o que eles teriam de jogar era um jogo de croquis. Sim, lembra o quê? O momento que a Alice joga contra a Rainha de Copas, croquis. Então é interessante isso, mas o modo como ele se desenvolve é literalmente fabuloso no meu ponto de vista, gente. E pra finalizar, aquela questão que muita gente levantou em questão se vai ter ou não uma terceira temporada por causa do final. Não, gente, eu acho que o final, na verdade, nem deu muito uma ideia de que teria uma terceira temporada, mas por quê? Sim, eu vou avisar vocês, eu procurei, eu achei na internet, porque muita gente também estava questionando, já saiu alguns sites falando, porque literalmente a obra termina com tudo. A Netflix trabalhou com tudo que existia do mangá, eles acabaram com o material, então sim, o final é aquele, como eu disse. Poderiam ter trabalhado mais e dividido em duas partes, mas não fizeram. Mas sim, Alice in Borderland tem somente primeira e segunda temporada e finaliza dessa maneira. Então, se você ainda está com uma esperança de que terá uma terceira temporada, não, tire isso da sua cabeça, porque não vai ter mesmo. Pra finalizar, a minha opinião final sobre Alice, apesar de eu ter questionado muito essa segunda temporada, é que sim, eu gostei. Principalmente do final, que eu acho que foi um final muito 10, na minha opinião, gente. Eu acho que foi um final que eu literalmente não esperava e que deram uma solução muito bacana também. Então, se você ainda não assistiu essa segunda temporada de Alice in Borderland, ou não, você ainda não assistiu nem a primeira, vai dar uma chance, gente, porque é muito bacana mesmo. Se você é fã desse tipo de dorama, que tem essa questão de matança, que faz o teu cérebro explodir em vários momentos até, com o desenvolvimento, e te faz querer, meu Deus, mas o que será que esse lugar? Dá uma chance que vale muito a pena, realmente. A série tá bem bacana, apesar de algumas coisas negativas, vale realmente a pena mesmo.
Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu a segunda temporada de Alice in Borderland, o que você achou do final? O que você achou do desenvolvimento, da questão do correr com os jogos? Se você acha que realmente deveria ser dividido em duas partes, ou se você conhece o mangá, quais são as diferenças que existem? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Lembrando, gente, por favor, não deem spoilers gigantescos. Tentei dar o mínimo possível de spoilers, então façam o mínimo aqui também. Se for dar aquele spoiler gigantesco, não dá. A melhor coisa que você faz. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!